Na sequência, a palestra sobre inovar a cadeia de valor. Os palestrantes já estão aqui. A Érica da PASP tem feito a tradução simultânea aqui em Libras. Gostaria de chamar os palestrantes aqui nesse momento e dizer que o tema agora é inovação da cadeia de valor, pois inovar na cadeia de valor não apenas promove a sustentabilidade ambiental, mas também fortalece os aspectos sociais e de governança. Para nos conduzir nessa reflexão, contamos com 4 especialistas. Vou começar chamando-os aqui. Com 20 anos de experiência, lidera a área de supply chain na Sanofi. Para a América Latina, Fernanda Redondo. Seja bem-vinda, Fernanda. Com 30 anos de experiência em diversas indústrias, é gerente de estratégia ESG na TOTUS e conselheira consultiva ESG no grupo Turhouse, especialista em sustentabilidade na cadeia produtiva, Roseli Machado. Seja bem-vinda. Agora, ela que é coordenadora de inovação e tecnologia no setor de energia, especialista em sustentabilidade e ESG, conselheira no Centro Educacional Infantil Luz e Lápis e mentora no Founders Institute e Instituto Semear, Tatiana Yoshida. O currículo do Matheus é bem complicado, um Matheus muito importante também. Já gostaria de chamá-lo, Matheus Gerolamo, que é professor na Exalc, com 20 anos de experiência em projetos de pesquisa, ensino e consultoria. Foi coordenador de uma rede de cooperação de PMS e atuou como consultor Supply Chain Management na Value Chain, certo? Seu trabalho concentra na inovação e sustentabilidade nas cadeias de valor, trazendo uma perspectiva acadêmica e prática para a nossa discussão. Por gentileza, Matheus Gerolamo, com todos vocês. Bom, a gente deseja a todos uma ótima palestra. Lembrando que, ao final, eles vão dispor as perguntas a vocês e o microfone será levado. Quando vocês forem fazer a pergunta, os meninos do vídeo estão pedindo para que vocês fiquem em pé para que eles consigam fazer esse registro. Tá bom? A todos. Obrigada a todos. Boa palestra, ótima palestra a todos vocês. Joia. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me ouvem bem? Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Prazer estar aqui com as minhas colegas. Conheci recentemente, agradeço aos organizadores do evento, em especial a Lília, o Edson Barbeiro, mas todos que organizam. Meu nome é Matheus Gerolamo, como a Denise colocou, eu sou piracicabano, eu sou um homem branco, alto, 1,80 m, estou vestindo uma camisa bege, clara, bege, uma calça jeans e um tênis branco. E vou começar a fala, como a Denise trouxe, que a apresentação seria complicada, ela conseguiu, acho que, sintetizar bem. Nós, acadêmicos, às vezes somos um pouco mais complicados. Eu sou professor universitário da USP, sou piracicabano e morei mais tempo fora de Piracicaba e agora estou retornando para a minha terra natal. Então, me formei e trabalhei como docente na USP de São Carlos, na Escola de Engenharia, na Engenharia de Produção especificamente, isso é importante para falar de cadeia de valor. E agora eu estou vindo para a Exalc, no Departamento de Economia, Administração e Sociologia. A minha área é a área de inovação e empreendedorismo, e isso tem muito a ver com essa temática. E como professor, a gente sempre, quando tem um público mais reduzido, a gente pede para o pessoal chegar mais próximo, né? Então, se quiser, eu sei que aqui é mais difícil, um ambiente mais formal, mas quem quiser, chega mais próximo, que fica quase como uma roda. E a gente tem muita experiência aqui nesse palco hoje, né? Então, a Rose, a Fernanda e a Tati, elas vão trazer para a gente casos, né, histórias e, inclusive, conceitos também importantes quando a gente fala de inovação, de sustentabilidade, né, ou ESG, que não é a mesma coisa, mas está muito relacionado, na cadeia de valor. Aí o público nosso é bastante diverso também. Então, resumidamente, uma cadeia de valor, acho que todo mundo conhece, entende o conceito principal, mas eu queria trazer um componente desse conceito de cadeia de valor, que a gente costuma olhar muito, o valor é dado a alguém, né? Numa visão mais tradicional de cadeia de valor, a gente quer satisfazer quem paga a conta, e quem paga a conta geralmente é o cliente.
né? Mas não é só isso, não. Quem paga a conta, muitas vezes, é a sociedade, né? Paga principalmente a conta que não é contada. Isso, a economia traz o conceito de externalidades. Externalidades, às vezes, são negativas. Então, quando a gente tem um mal que é executado numa negociação, que não faz nem mal para mim, que estou vendendo, nem para você que está comprando, mas faz mal para um terceiro. Isso é um problema. E aí eu aprendi, há 20, 30 anos atrás, na escola, né, na faculdade, que a cadeia de valor é um fluxo racional de materiais e bens, da extração de matéria-prima até a entrega do produto final e talvez a disposição do produto no fim de uso dele. É uma lógica de fim de tubo, como a gente costuma falar, na parte ambiental. E você tem o fluxo financeiro e o fluxo de informações. E basicamente é isso, é assim que a gente aprende a trabalhar de uma maneira bem linear. Então eu gosto muito do conceito de economia circular, que é um olhar da sustentabilidade mais para o lado ambiental, que traz essa questão da circularidade mesmo dos recursos. E que se conecta com uma das definições de sustentabilidade, que é a gente utilizar o que a gente tem à nossa disposição, mas sem comprometer a possibilidade das próximas gerações também utilizarem. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter uma perspectiva de regeneração daquilo que a gente extrai. Como a gente pode sair dessa visão tradicional e entrar numa visão um pouco mais circular, né, de uma forma que a gente possa consumir. Aliás, outro dia eu vi eu esqueci, eu odeio quando eu não lembro quem falou, mas a gente tem na história, né, é muito comum a gente herdar algo, né? A gente herda algo de alguém, não é isso? E me falaram que esse conceito está errado. A gente deveria considerar que a gente não está herdando, a gente está emprestando. E emprestando de quem? Da geração futura. A gente não herda nada dos nossos pais, a gente está emprestando para quem pertence. E quem pertence é a geração futura. E se todos pensássemos assim, a nossa lógica de construir negócios seria muito diferente, de fazer negócio seria muito diferente. Como a gente faz para sair desse modelo convencional? Eu não gosto muito da palavra tradicional, porque soa pejorativo, porque tradicional também é bom ser tradicional às vezes, mas a gente costuma falar, né, o modo tradicional, ou business as usual, como é que se traduz isso? É um negócio como sempre foi feito, né? E é um pouco ruim o negócio como sempre foi feito. E assim foi feito assim, né, num mapeamento de cadeia que vai definindo a agregação do fluxo de valor até chegar no cliente e trazer retorno para o acionista. A gente quer um retorno para a sociedade. Para isso, a gente tem que inovar nessa cadeia de valor. E inovação, de maneira simples, é algo novo, mas é algo novo com valor. E ontem, a Denise, na palestra dela, falou só há inovação se gera impacto positivo. Eu achei muito legal, falei, nossa, isso eu vou trazer amanhã no painel. Então, só há algo novo com valor. E isso numa cadeia linear é fácil, né? Eu tenho uma proposta de valor, a Fer lá reconhece valor como minha cliente e pronto. Mas não adianta nada se essa negociação não tem impacto para a sociedade. E isso que a gente vai discutir aqui com vocês, essa proposição de algo novo com valor. Expo ESG. E a Vanessa Pinsky, ontem no painel dela, ela trouxe que não é a mesma coisa, e é bacana ela falar isso, né, porque sustentabilidade é um conceito mais amplo. E ESG é um olhar para a sustentabilidade também, né, no pilar ambiental, no pilar social. A questão da governança traz essa conexão do ESG com o mundo corporativo. E eu acho que faz muito sentido mesmo, né? Eu sempre estudei sustentabilidade, economia circular, e até um tempo atrás não sabia o que era que faltava, mas faltava alguma coisa, e faltava essa visão de governança mesmo, de trazer isso para a mesa, né? Obviamente, a questão econômica continua sendo importante. Então, sejam bem-vindas mais uma vez, bem-vindos. Lília, já te agradeci pelo convite, pela organização, parabéns aí pelo evento. Eu convido vocês, então, a ouvir as nossas especialistas aqui. Foi muito bom o papo que eu tive com vocês. Aprendi muito já no começo e eu pretendo aprender muito aqui também. Vou passar, então, primeiro a palavra para a Rose. Rose, seja bem-vinda ao evento. Obrigado pela participação. Obrigada, professor. Obrigada, FIA. Excelente evento. Parabéns. Um evento inclusivo mesmo, como a Lívia, que estava aqui agora há pouco, falou, né? Então, vou me apresentar. Eu sou Roseli Machado, gerente de estratégia SG na TOTUS. Estou aqui com blazer azul,
uma camiseta escrito exatamente que não existe planeta B, né? Ontem, inclusive, a gente foi o nosso mais um conta corrente negativo, né? Estamos devendo aí um planeta. Eu sou de cabelo mediano, com luzes, olhos claros, calça jeans. E vou falar um pouquinho aqui sobre esse conceito, até porque eu acho que é importante a gente sair dessa discussão que hoje está nas grandes empresas, nas grandes companhias. A gente está precisando popularizar esse assunto, né? Disseminar conhecimento, levar isso de uma forma bastante inclusiva para todo mundo, porque quando a gente fala de cadeia de valor, nós, como consumidores, também fazemos parte dessa cadeia de valor, né? Fornecedores, clientes, produtores. Então, todo mundo está ali nessa cadeia de valor e que está sendo realmente bastante discutida quando a gente fala de rastreabilidade da sustentabilidade nessa cadeia de valor. E o professor Matheus falou uma palavra, linear, né? Eu quero levar um pouquinho dessa conversa lá para a Revolução Industrial, gente. Quando, na Revolução Industrial, a gente começou aquele modelo de economia linear, ou seja, a gente tirando da natureza, produzindo, distribuindo, consumindo e descartando, de forma totalmente equivocada, sem pensar na sustentabilidade. Então, olha só, a gente vem décadas e décadas produzindo dessa forma, gerando um resíduo gigantesco, um lixo gigantesco para o planeta, num modelo produtivo que já não se sustenta mais nos dias de hoje, porque a gente está vendo uma série de eventos que estão impactando os negócios, né? As mudanças climáticas não vai, por exemplo, impactar somente eu, pessoa física, mas sim todos os negócios. E aqui no Brasil a gente tem um case fantástico, né? Para dizer dramático, que é o caso do Rio Grande do Sul, onde passou 3 anos de estiagem e agora 2 anos consecutivos com fortes chuvas, que resultou nesse cenário catastrófico que a gente vê hoje, né? Então, não dá mais para a gente produzir, consumir nesse modelo linear. A gente precisa, de fato, repensar. E, para a gente repensar esse modelo, a gente tem que olhar para a nossa cadeia de valor, né? Fevereiro, pelo 2º ano consecutivo, eu passei 2 dias inteiros dentro do Parlamento Europeu, da sede do Parlamento Europeu, lá em Bruxelas. E eu comecei a analisar todas as legislações que eles estão discutindo e as que eles já discutiram e colocaram, foram aprovadas, né? A última delas, no último dia 23 de abril, a diretiva sobre a due diligence, ou seja, a rastreabilidade da cadeia de valor, não só para as empresas que estão lá na Europa, mas também para toda a sua cadeia de valor. Então, você imagina, nós aqui, que temos um potencial exportador gigantesco de commodities, né? Não só de commodities, mas de vários produtos que saem do Brasil para aquele território, nós estamos envolvidos nisso. Nós fazemos parte dessa cadeia de valor que está sendo demandada para que haja maior rastreabilidade e efetividade da sustentabilidade. Então, o que foi decidido lá nos afeta aqui. No mundo globalizado, né, tudo que está acontecendo lá fora afeta aqui dentro também. Então, quando a gente pensa em cadeia de valor, a gente precisa pensar exatamente como é que a gente traz, em cada etapa dessa cadeia de valor, práticas mais sustentáveis. E a narrativa para cada momento, para cada jornada dessa cadeia, vai ser diferente. Porque quando você está falando com o CEO de uma empresa, o discurso tem que ser
mais estratégico, mais financeiro, pegando na ferida do negócio. Quando a gente está falando para um setor, para pessoas mais táticas e operacionais, o discurso já muda. O discurso para uma empresa grande é um, para uma empresa menor é outro. Mas todos são igualmente importantes quando a gente olha exatamente para essa jornada de produção na cadeia de valor. E um outro ponto aqui que eu quero dizer, né, a gente aqui no Brasil tem boas legislações, a gente, uma ou outra até é questionável, né, do ponto de vista da efetividade, da prática, mas o Brasil tem, de fato, um arcabouço legal, muito, muito bom, e isso facilita para que a gente dê esse salto em relação à implementação da sustentabilidade na cadeia de valor. Mas é um trabalho que a gente precisa ainda semear em muitos setores, né? Não é fácil falar desse tema, não é fácil, nem mesmo a gente que tem bastante experiência, sermos ouvidas, né? Por isso que tem que adaptar realmente o discurso. Mas a gente vem, ao longo dos anos, ao longo das décadas aqui no Brasil, perdendo produtividade. Por mais que a gente veja as notícias de que o nosso PIB está bom, de que a gente está melhorando a nossa produtividade, quando a gente compara com os outros países, a gente está perdendo competitividade. E olhar para a sustentabilidade na cadeia de valor é uma excelente oportunidade para que a gente dê um salto qualitativo em relação a melhorar a nossa competitividade. Não só produtiva, mas também de empregabilidade. Não sei se vocês já ouviram falar dos empregos verdes, né? A geração de empregos verdes a partir dessa transição energética, transição das cadeias produtivas. Tudo isso está relacionado exatamente a como a gente vai enxergar os negócios nessas etapas de cada processo dentro dessa cadeia de valor. E um ponto importante, a inovação, ela é fundamental para que a gente crie bons negócios. A conectividade que a gente falou aqui, que falaram aqui no painel anterior, é fundamental também. A gente vai precisar engajar a nossa cadeia de valor. A gente vai precisar conectar com todos esses agentes de negócio para que, de fato, a sustentabilidade aconteça de forma real. Né? Não adianta uma organização, uma multinacional, implementar as suas práticas, sendo que o fornecedor dela não está em linha com o que ela está fazendo dentro da organização. Então, é um dever nosso também de ir engajando essa cadeia para que cada vez mais a gente possa ter, de fato, negócios mais sustentáveis. E a inovação vem para isso. Vem exatamente para dar esse tom de que as conexões, o engajamento, as novas soluções, elas nascem com esse olhar de uma inovação sustentável. A gente vai ter que pensar em soluções onde a gente considere como premissa o meio ambiente e as pessoas. Porque lá naquele modelo linear da Revolução Industrial, não se pensou nisso. Né? Se pensou em gerar, em movimentar a roda da economia sem levar em consideração que os recursos naturais eles não são infinitos. Que as pessoas precisam estar inseridas ali, não para que elas simplesmente sejam remuneradas pelo trabalho do dia a dia, mas sim para que, de fato, elas sejam empoderadas economicamente. Porque só assim é que uma sociedade vai conseguir ser próspera. E essa prosperidade ela tem que estar muito em linha com o que a gente está fazendo dentro das empresas. Porque, do contrário, a gente vai continuar nesse modelo de economia linear, a gente vai continuar fazendo o que a gente está fazendo hoje, sem que a gente
mude a chave. E a gente não tem mais tempo para isso. Estão acontecendo várias questões climáticas, mas várias distorções também nos negócios, né? Outro dia eu estava fazendo um mapeamento da área de compras de uma empresa, e eles falaram assim para mim: a gente paga o nosso fornecedor 180 dias. Eu falei: vocês pagam 180 dias o fornecedor, mesmo os pequenos e os médios? Eles falaram 180 dias. Eu falei: você está ajudando o negócio do outro a fechar, né? A não ser sustentável, porque aí ele vai lá no banco, pega dinheiro, juros, para poder manter a relação com esse cliente. Isso é sustentável? Não é. É um parâmetro que a gente precisa revisitar, né? É sustentável a gente pensar em tirar da natureza ali toda a matéria-prima, sem pensar que aquele solo não vai ter tempo de se regenerar, para servir única e exclusivamente ao nosso negócio? Não. Então, cada parte desse processo produtivo e esse processo de consumo vai ter que ser revisto. E aqui a gente tem uma grande oportunidade de rever isso e do Brasil dar um salto gigante num novo modelo de negócio que seja, de fato, sustentável, inovador, com tecnologia para suprir as características da nossa região, de forma a acomodar, de fato, a sustentabilidade. E aí eu vou encerrar minha fala aqui, deixando para vocês uma reflexão, né? Até hoje a gente seguiu nesse modelo linear. A nossa vida é linear? Não é, né? Se a gente pensar só em seguir uma linha, qualquer hora a gente vai cair no buraco. A gente tem que pensar de uma forma que é um ciclo, né? A vida é um ciclo. E esse ciclo, ele precisa alimentar os negócios precisam nascer desse jeito, precisam se ressignificar, e é uma grande oportunidade aqui para nós, brasileiros, de fazer isso, e o momento é agora. Não é a geração futura que vai fazer, somos nós aqui que precisamos fazer. Tá? Então, fica a reflexão, e já deixando aqui para minha amiga. Obrigada, Roseli. Obrigada, Matheus. Bem, gente, boa tarde. Obrigada pela presença. Obrigada à FIA e a toda a organização. Eu sou Fernanda Redondo. É um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho estatura baixa, 1,58. Eu tenho cabelo comprido, castanho. Estou vestindo um macacão estampado nas cores mais para verde. Tenho a pele média. E estou usando óculos. Bem, um prazer para mim estar aqui com vocês. E eu vou tentar trazer um pouquinho de dia a dia, um pouquinho de vida real, um pouquinho de operação. E como é que a gente se insere ou insere essa nossa ação. E um pouquinho, né, quem teve a oportunidade de estar aqui ontem, ouvindo o que a Denise Rios falou, o que a Onara falou hoje, o que os colegas estão trazendo aqui, né? Tanta coisa importante. E como é que a gente se coloca em ação e como é que em cada uma das nossas funções, ou no nosso dia a dia, nas operações, ou das nossas empresas, ou do nosso dia a dia, ou em qualquer que seja a nossa função, como cidadão, como mundo corporativo, mundo educacional, ou qualquer que seja a função, a gente vai fazendo, plantando essa sementinha e fazendo um pouquinho pelo Brasil, pelo mundo, pelo planeta, nesse momento que estamos sendo chamados, né? A Renata, ontem, nossa colega, falou desse chamado. Vamos lá, eu sou de supply chain, gente, e da indústria farmacêutica. Eu tenho uma oportunidade, eu chamo assim, porque o mundo farmacêutico é muito regulado. Então, como tem muita regulação, muita regulamentação, muita legislação, então isso já me ajuda, porque já vem uma parte
meio que uma parte já vem regulada, né? Então já vem meio com um caminho que não dá muito para sair do trilho quando eu penso em alguma das coisas que a gente precisa fazer. Eu vou elencar, pensando na missão, né, de ESG, de sustentabilidade, quando eu penso em impactos ambientais, sociais e econômicos, como é que a gente gerencia um pouco disso? Eu vou elencar aqui alguns dos pilares, vou chamar assim, que eu atuo, ou que dá para a gente atuar, e não porque eu trabalho na empresa A ou B, mas que dá para a gente fazer na minha área de atuação e que pode servir de exemplo. E a verdade é o seguinte, estamos aprendendo, estamos em evolução. Tá? Não vou aqui trazer nenhum exemplo, nem a redescoberta do Brasil, nem de nenhum novo planeta, mas é um pouco do que dá para fazer hoje, mas tem muito mais por fazer. Tá? Então, no mundo, claro, né, de fornecedores de inovação e tecnologia, na geração de resíduos, entre tantas outras coisas, do que dá para fazer. Eu vou tentar focar um pouquinho no que é o mundo de gestão de fornecedores, em especial de transportes, e no mundo de embalagens e geração de resíduos, que é algo que acho que dá para trabalhar bastante, independente do segmento. E como é que a gente traz isso hoje, né, para a vida real, pensando nessa cadeia de valor? Que o que a gente faz impacta a mim, a empresa que eu estou relacionando, e impacta a comunidade, o terceiro, o quarto, o quinto, e pode impactar tantos outros stakeholders, né, que eram que os colegas estavam falando anteriormente. Então, pensando no G, né, já quando a gente vai contratar um fornecedor, obviamente tem toda a parte de contrato, de legislação, de regulamentação, que tem todo o cumprimento que precisa fazer, nem vou entrar nessa parte. Tem o S do social, como é que a gente tem certeza, né, que a empresa não tem trabalho escravo, cumpre toda a legislação trabalhista e tudo mais. E tem a parte do E, que é a parte que me encanta mais, eu tenho que confessar. E aí, no mundo de logística, no mundo de transporte, né, é uma parte que, óbvio, impacta muito. Quando eu penso, por exemplo, né, nos escopos 1, 2 e 3, por exemplo, de emissão de poluentes e tudo mais, eu estou aí no 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Não estou todos, se tivesse mais. Então, o que a gente faz hoje já, né? Na gestão de fornecedores, então, a gente tem a capacidade, a possibilidade de escolher fornecedores e trabalhar junto com esses fornecedores, neste caso, transportadoras, e trabalhar em colaboração. Isso faz parte de capacitação, ou seja, a gente precisa fazer esse engajamento de stakeholders aí. Ou seja, estamos todos aprendendo, estamos todos fazendo esse movimento conjunto. Eu não estou sozinha, a empresa não está sozinha. Vamos juntos, então? Então, tem essa parte inicial, como é que a gente capacita. Tem a parte de como é que a gente investe junto. Sim, tem dinheiro envolvido. Sim, não é mais barato, é mais caro. Então, a gente fala hoje, né, de combustíveis alternativos. E a gente fala hoje de veículos elétricos. Tem toda uma discussão sobre veículos elétricos, né, porque vai muito além. Onde é que eu capto essa energia elétrica? Eu tenho fontes de energia elétrica renovável para abastecer tudo que eu preciso no mundo? Não, hoje ainda não. O que eu faço com essa bateria depois? Então, tem muita discussão ainda em relação a isso. Então, não vou entrar nesse tópico especificamente. Mas hoje eu já tenho, por exemplo, várias discussões em andamento de combustíveis menos poluentes, que a gente está em discussão, e que parte da frota a gente está indo para esse movimento, juntamente com algumas das transportadoras que topam nessa discussão, nesse engajamento, fazer esse movimento conjunto. De novo, hoje não dá para fazer 100% ainda.
Então, até para, né, lembrando do que a Onara falou, não faço 100%, porque sim, envolve custo. E lembrando que lá na ponta, lembrando da cadeia de valor, eu tenho o processo produtivo, eu tenho todo o processo de desenvolvimento, o processo produtivo, para chegar no paciente, e eu tenho que também chegar nesse paciente com esse medicamento com preço acessível. Se eu encarecer muito esse processo, eu também impacto o meu paciente, ou seja, a minha cadeia de valor tem que considerar esse paciente na ponta. Então, hoje, eu não consigo fazer 100%, obviamente, de um processo limpo e descarbonizado e tudo mais, mas a gente está fazendo um movimento com uma meta. Hoje eu tenho na minha meta, a minha equipe de supply chain tem na meta, ano a ano, um percentual de redução de emissão de carbono. E como é que eu faço em projetos dentro da área para ir compensando o que a gente emite. Não estamos a 100%, estamos no caminho. Esse é um exemplo que a gente faz com os transportadores. Um outro exemplo que a gente faz é com caixas. A gente tem produtos, por exemplo, de cadeia fria, de 2 a 8 graus, que precisam ser mantidos nessa temperatura. E, há muitos anos atrás, usávamos caixas de... Bem, tem 2 tipos de transporte, né, com muito estudo e com o objetivo, obviamente, de manter a integridade do produto e também de ter uma caixa, uma embalagem que fosse mais sustentável. Fomos atrás de, então, desenvolver uma embalagem que podia ser retornável e reutilizável. Então, com todo um processo, né, que eu vou tentar resumir aqui, de novo, não custa mais barato, tem dinheiro envolvido mais uma vez, mas eu consigo, na cadeia, melhorar todo o processo. Então, eu tenho um processo hoje mais sustentável, eu também garanto na ponta que a comunidade vai receber um produto com menor risco de perda de qualidade, né? Ele não pode sofrer uma excursão de temperatura. Então, no total, o ganho é positivo. Né? Então, e, obviamente, a gente também vai atrás de fornecedores, porque aí as caixas, até alguns anos atrás, né, quem é do ramo vai saber, que a gente tinha fornecedor na Espanha, fornecedor na Inglaterra, fornecedor... E aí você vai atrás de fornecedores locais para também, nessa cadeia de valor, mais uma vez, fazer uma parceria do desenvolvimento. Então, hoje você tem fabricante em Campinas, fabricante na região de Hortolândia, tal, mais uma vez pensando na cadeia de valor. E, então, um outro exemplo é que hoje a gente reduziu algumas toneladas de resíduo de isopor, gente, puro isopor, que era jogado no lixo. Usava a caixa uma vez e era jogado no lixo. Hoje a gente usa uma caixa diferenciada, numa montagem diferenciada, que você pode usar minimamente 5 vezes com garantia de integridade. Hoje a gente consegue retornar de toda a cadeia 30% das caixas. Mas por que você não retorna 100%? Porque ainda há um processo de conscientização. Você chega no cliente, você precisa conscientizar, fazer um trabalho em parceria, de colaboração com o cliente, que ele precisa devolver a caixa. E nem sempre é tão simples. Então, de novo, capacitação, engajamento de stakeholders e tudo mais. Então, esses são 2 exemplos, né, que envolvem aí alguns dos temas que a gente vem falando, que é tão importante. Um outro tema, que a memória já não está ajudando tanto, lembrei, que envolve também a cadeia de valor, é o cliente, gente. E aí você pensa, tá, mas o cliente vender e comprar. Tem muito processo de engajamento e de colaboração com o cliente. O cliente pode só querer comprar e você entregar para ele, está tudo bem. Não, eu faço um processo, posso fazer um processo de colaboração, e o cliente pode ser pequeno, grande, médio, a empresa pode ser pequena, grande, média. E a gente faz um processo de colaboração para otimizar a rota, para eu fazer, para ao invés de mandar uma caixinha por vez, eu faço... Hoje, a gente consegue enviar já 45% do volume que a empresa faz hoje, a gente manda no que a gente chama pallet completo, full pallet, né? Ou seja, eu otimizo uma rota com um caminhão para uma carga só, para evitar mandar caminhões
mais caminhões e caminhões menos utilizados e por mais gerar mais poluentes para o planeta e assim por diante. Então, são processos colaborativos com o cliente. Ganha eu, ganha o cliente, ganha o planeta e ganha todo mundo. Bem, são alguns exemplos na vida real, são exemplos práticos que dá para fazer em diversos setores, em diversos segmentos. E alguns, obviamente, precisam de investimento, outros não. A questão é, e uma frase que eu amo também, né? E no nosso, acho que aqui no nosso momento vale muito a frase do Gandhi, que é: seja a mudança que você quer ver no mundo. Acho que dá para a gente começar pequeno, dá para a gente ir fazendo aos poucos e ir crescendo nesse movimento que é chegar e ter um planeta ainda para os nossos filhos, netos, bisnetos, que é o que a gente está buscando, né? Obrigada. Oi, boa tarde. Bom, obrigada, FIA, organização, pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu fui FIA, fui estudante FIA, sou estudante de novo na FIA. A FIA é uma instituição que está presente na minha vida há muitos, muitos anos. É um prazer enorme dividir o palco com vocês. São feras, né? Eu aprendo muito com eles toda vez que a gente marca de conversar para alinhar o painel. É ótimo você conhecer essas pessoas num evento tão significativo e gratuito. Gente, isso tem que ser ressaltado, sabe? Para a gente solidarizar esse conhecimento que todo cidadão do futuro precisa ter, né? Para que a gente consiga fazer alguma diferença. Vou me descrever rapidamente. Eu sou um pouco mais alta para que se espera de uma descendente de japonês. Tenho olhinhos puxados e escuros. Tenho cabelo curto, ficando grisalhos. Estou usando uma blusa branca, uma calça preta e um tênis prateado. Bom, não é uma tarefa fácil falar depois de vocês, né? Mas o que eu vim trazer, compartilhar um pouco com vocês, é a visão de que a inovação, juntamente com tecnologia, pode trazer um outro olhar para a gente endereçar alguns problemas de ESG, relacionados a ESG, sustentabilidade. E, de fato, como a gente está trabalhando hoje, não está surtindo muito efeito, né? Então, por que não você olhar sob uma outra ótica esses impactos das empresas, das cadeias de valor? Então, a Fê ilustrou muito bem e a Rô deu uma super conceituação. Por que a gente não usa a inovação para olhar dentro de casa e proteger as empresas de riscos socioambientais que vêm de fornecedores, que vêm de áreas de onde você origina a matéria-prima? E por que não a gente olha para fora da sua empresa, para a sua cadeia de valor, para desenvolvê-la? Né? Ah, mas vai ter que investir em programa de desenvolvimento de fornecedor, você vai ganhar. Você vai ter melhores contratos, fornecedores mais seguros. Você não vai ter nenhuma surpresa de ter que fazer uma compra spot, porque o seu fornecedor de sempre se envolveu num escândalo social e você não quer ter essa responsabilidade compartilhada. Então, interessa para todo mundo, e todo mundo tem que olhar para a sua cadeia de valor, além de dentro de casa. Eu vou trazer alguns exemplos que inovação não precisa ser ciência de foguete, né? Rocket science. Inovação pode ser melhoria de processo, pode ser trazer uma forma que você lida com um problema num setor para o seu setor que nunca ninguém trouxe. Então, não precisa ser algo extraordinário. A inovação, para acontecer, precisa gerar um impacto, ela precisa ser constantemente testada, ela precisa ocorrer num ambiente propício, por isso que as empresas devem se estruturar para permitir inovação e devem acreditar que a inovação possa trazer valor, né? E as pessoas têm que ter uma cabeça diferente. Ah, sempre fez assim, por que eu vou mudar? Porque vai ser melhor, porque talvez desse jeito vocês perca algumas oportunidades de negócio, de produto, de desenvolvimento de várias soluções, né? Então, a Fê falou de originação de energia, eu sou do setor de energia, e muita gente fala assim, não, a preocupação é adquirir energia renovável. Pouca gente pensa da onde essa energia, na propriedade onde essa energia está sendo produzida.
Como é que foi a construção dessa usina, dessa mega usina solar? Licenciamento ambiental estava em ordem? Teve desmatamento além do necessário? Como é que estavam as relações trabalhistas, né? Não é só a energia, é onde essa energia está sendo gerada. E você tem várias consultas públicas para qualificar fornecedor, que a Fê mencionou algumas, só que quem já fez isso sabe o inferno que é. Demora dias, você nem sabe onde você vai obter essa informação. Então, tem algumas soluções hoje que agregam essas consultas públicas de uma maneira muito eficiente e te dão um relatório completo da área de onde você origina a sua matéria-prima, seja vegetal, seja gado, seja energia. Você vai conseguir ver dentro nesse relatório que você usa uma coordenada geográfica, um CNPJ, o nome da propriedade, como é que ela está em relação a trabalho escravo, como é que ela está em relação a licenciamento ambiental. Nossa, mas isso não é nada de novo. Não, mas a inovação foi na forma que uma startup olhou para o problema e viu o tanto que custava de tempo, de investimento, para uma pessoa fazer esse levantamento sozinho. Por meio de um código, ela consolidou todas essas consultas e vende esse serviço para empresas de uma forma assim, muito ágil, muito eficiente. A tua equipe não vai demorar mais 15 dias para qualificar um fornecedor. Ela vai colocar os dados nessa plataforma e vai ter um raio-x dessa propriedade, em termos ambientais, sociais e mais vários dados públicos que você pedir para essa startup colocar lá na sua consulta. Foi uma sacada genial. Genial, e para a cadeia de valor isso é excelente, porque a gente sabe que a gente não pode comprar matérias-primas de propriedades que tenham problemas, que vai ser um problema que você vai adquirir, né, solidariamente com o teu fornecedor. Outro exemplo que eu gostaria de dar, também um pouco, daí puxando mais a sardinha para o setor de energia, você tem essas usinas solares gigantescas, com quilômetros de distância entre um extremo e outro, em ambientes de muito difícil acesso, alta temperatura, baixa umidade, vento. Então, e você precisa fazer um monitoramento dessa obra, você precisa garantir que as condições de saúde e segurança estejam sendo cumpridas. Né? Você fazer isso com pessoas, além de expor esses inspetores e supervisores a condições bastante difíceis de trabalho, você aumenta a circulação de carro numa região, você aumenta a emissão de particulado, a gente está falando de Vale do Jequitinhonha, né, interiorzão do Brasil, você tem emissão de poeira e durante uma obra com outras pessoas trabalhando, né, e você simplesmente não consegue acompanhar em detalhe essa obra de tão gigantesca que ela é. Por que não usar soluções de imagem aérea, satélite e drones para fazer esse trabalho? Você faz muito mais rápido, né? Essa pessoa que ia ficar lá no campo fazendo essas medições e os registros, consegue pilotar um drone e fazer isso numa fração do tempo e ser qualificada para fazer essa análise em computador. Isso são casos reais de pessoas que eram técnicos de campo e foram desenvolvidas dentro de casa para serem esses técnicos que olham essas soluções de tecnologia para acompanhamento de obra, de grandes empreendimentos. Existem outras soluções também de câmeras de longa distância e alta resolução que determinam perímetros específicos dentro de um empreendimento solar, que você, por exemplo, numa subestação, você precisa ter um monte de EPI. A gente está falando de energia elétrica, risco de morte, então não pode bobear. A pessoa que colocar o pé ali dentro, e às vezes não tem cerca, ela tem que estar muito bem equipada. Com uma câmera dessa, com código treinado, uma inteligência artificial treinada, você consegue identificar se houve uma entrada de uma pessoa sem um capacete. Isso já existe. Né? Você consegue ter uma gestão da sua obra, e não estou falando de obras pequenas, estou falando de obras de quase 4.000 hectares, né? De uma forma muito mais eficiente, em tempo real.
né, com tecnologia. Você tem muito mais controle. E isso, eu estou falando dos impactos sociais, né? Você consegue fazer monitoramento de incêndio que chega perto. Você consegue fazer o monitoramento do entorno, se há desmatamento, com soluções de imagem, satélite, drone ou mesmo câmeras, né? São soluções incríveis que ajudam demais a operação e você consegue ter um planejamento, tanto de alocação de recursos humanos, quanto de recursos materiais mesmo, com maior eficiência, menos desperdício. Então, entra a parte ambiental também. E você vai poder reportar para o cliente como que é a vida real da sua obra muito mais assertivamente, por imagem, gente. É diferente você receber um relatório com um monte de número e gráfico e receber uma foto. Vocês sabem a diferença disso. Então, para o cliente, ele está muito mais embasado para tomar decisões estratégicas quando você tem essas soluções agregadas ao fator humano. Então, vai tirar o trabalho do técnico de campo. Poxa, que legal, ele foi desenvolvido para fazer essa análise das imagens, né? A tecnologia não vai tirar emprego de muita gente, ela vai ajudar e vai agregar valor no trabalho que as pessoas fazem. E por fim, que eu acho que é o caminho, acho que de todas as empresas hoje, você tem uma produção estupenda de dados dentro das empresas. Só nessas duas iniciativas que eu falei, você tem dados em formato de relatórios em PDF, Word, etc. Você tem planilhas de Excel, você tem imagens aéreas que você consegue ver buracos de estaca de 25 centímetros. Isso tudo são dados com formatos diferentes. Para você analisar e tirar insights estratégicos e oportunidades de ESG com esse volume de dados, diversidade de dados, numa série temporal, que a gente está falando, quando você está fazendo acompanhamento de obra, você faz semanalmente, diariamente. Então, você imagina o volume de informação sendo produzida, né, numa obra gigantesca. Uma pessoa consegue fazer isso. Vai demorar bastante tempo e talvez poucas pessoas consigam chegar no detalhe que a gente precisa de oportunidades, de insight, de eficientização de recurso. Se você colocar uma inteligência artificial olhando esse seu data lake, que a gente chama lago de dados, com os comandos certos, você consegue, e uma pessoa, né, por trás, pensando nas perguntas certas para ela, você tem insights valiosíssimos em muito menos tempo, né? Então, eu acho que nessa parte de dados, junto com inteligência artificial, é onde a mágica vai acontecer, né, nas empresas, para a gente identificar oportunidades de atuação. Né? Pensando agora em sustentabilidade e ESG, vamos deixar até a operação de lado. Você pode ter produtos de muito mais valor sendo identificados com esses insights, que podem, né, passar pela sua frente e você nem perceber pelo tanto de informação que você gera nesse tipo de monitoramento. Né? Então, eu acho que hoje sustentabilidade, ESG, em cadeia de valor, juntamente com inovação e desenvolvimento das pessoas, podem trazer ganhos fantásticos, né, na velocidade que a gente precisa. Né? A gente tem um senso de urgências, todo mundo pode sentir isso com relação a mudanças climáticas, impactos sociais, etc. Então, a tecnologia e a inovação pode ser esse catalisador de aumento de velocidade, aumento de qualidade de informação, insights estratégicos e etc. Novos produtos, novos mercados. Então, acho que todo mundo tem a ganhar quando investe em inovação e tecnologia. Obrigada. E acho que tem dois aspectos aí bastante importantes, né, pessoal? Rastreabilidade, uma operação toda rastreada, com evidências de cada processo. E, embora tenha investimento nessas tecnologias, isso aqui está reduzindo o risco. Quando a gente reduz o risco, no final do dia, é melhor desempenho econômico para a organização, para a empresa.
Então, quer dizer, esse pensamento já é um pensamento sustentável. Quando você coloca tecnologia e inovação, você já está pensando de uma forma um pouco mais para além, né, do dia a dia, em colocar maior governança, redução de custo por uma inteligência que, de fato, vai agregar valor, né? Exatamente. E quando você reduz risco, você aumenta a sua eficiência operacional, você gera valor com iniciativas que são inovadoras, você ganha mercado, né? Você vai ter um ganho reputacional atrelado, você vai ter acesso a mercados mais exigentes. Então, por exemplo, um produtor que consegue, por meio de uma consulta dessa, muito detalhada, comprovar, né, para quem vende madeira, soja ou qualquer outra matéria-prima de origem da terra, ele vai ter acesso a qualquer tipo de mercado exigente. Ele consegue comprovar que ele está operando muito bem, com evidência, com consultas públicas muito bem organizadas, colocando a matrícula dele e clicando no botãozinho. Né? Há casos de muitos produtores que não sabem nem que é possível fazer isso, e com isso eles não conseguem vender matéria-prima para várias cadeias de valor. Né? Eles são incapazes. Por quê? Porque é difícil. Eu já trabalhei com isso, é muito difícil, gente, você consolidar todas essas informações. Imagina para um proprietário rural distante, né, que não sabe que você vai ter que ir no Ministério do Meio Ambiente, no IBAMA, na CETESB, no INCRA, para ter cada pedaço de informação que ele precisa para comprovar que ele está tudo ok, para fornecer para uma empresa. Né? Então, acho que esse é um ganho fantástico, assim, para toda a cadeia. Bom, obrigado. Daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas. Eu queria fazer um comentário, tentando amarrar um pouquinho, porque a gente já conversou antes, né? Foi muito legal assistir vocês falando, e é um processo de aprendizagem muito bacana. Então, quando eu ouvi, e eu vou pegar os pontos, pelo menos que para mim me chamam mais atenção, e para eu aprender, meu processo de aprendizado envolve amarrar as coisas. Se eu não consigo amarrar, contar uma história, eu não consigo aprender, né? Para depois replicar isso. E eu já sabia, tinha conversado com a Rose antes, esse interesse que ela tem em conhecimento na parte histórica, né? Então, e traz para a gente esse componente da linearidade como algo que a gente aprendeu assim, não é porque a gente aprendeu assim que a gente tem que replicar isso, né? Além de outros pontos que ela trouxe, falou também da questão da relação na cadeia de valor, por exemplo, na relação com os fornecedores, e a gente tem que ter um olhar não só de exploitation, né, que é o exploração para o lado ruim, mas exploration, que em português é a mesma palavra, exploração e exploração, mas em inglês tem uma exploração que é ruim, quando você explora e um ganha, o outro perde, e exploração quando os dois ganham na cadeia de valor. E aí a FER traz acho que um componente prático, que é quem está ali precisando pensar em tudo isso e fazer a conta fechar no final, né, no final do mês, mais ou menos isso, né? Mas o que eu achei legal, eu que estou na academia fazendo pesquisa, quando a gente vê a intenção dele. Então, é bacana alguém chegar e falar, olha, não importa a empresa onde ela trabalha, porque às vezes a gente vem com o nome, né, e vem com o crachá e coloca dados. Ela fala, nossa, não sei qual dado que ela trouxe, só 40, só 60, só 70, mas eu acho que é a intenção de fazer. Significa que nós estamos na intenção de conseguir a completude aí da cadeia e de ter, né, o zero impacto, né, no sentido negativo, né, o que faz mal, e impactos positivos para aquilo que compensam ou que fazem bem para todos os stakeholders ou as partes envolvidas e interessadas, que não só aquelas que se beneficiam da negociação. E a Tati traz uma questão já da tecnologia, que eu venho da escola, venho de uma área de tecnologia, e eu sou aficionado por tecnologia, só venho aprendendo que no dilema, ou se é que há um dilema entre isso, ou no conflito entre tecnologia e humanidade, né, nós vemos uma tendência da sociedade estar a serviço da tecnologia, o que é um absurdo, quando parece que é isso, né? Quando nós vemos nossos filhos reféns, às vezes, de uma tecnologia, né, quando nós estamos viciados no uso da tecnologia, nós estamos a serviço da tecnologia. Mas a tecnologia não é criminosa, pelo contrário, né? Ela não é algo ruim, é algo muito bom, desde que ela esteja a serviço da sociedade. E é isso que a gente tem que promover. E nessa conversa toda,
E eu lembrei de um exemplo que a gente costuma trabalhar bastante, né? Não é minha área de expertise, mas em São Carlos eu vi colegas pesquisando isso, que é o desenvolvimento de soluções, são modelos de negócio de produtos como serviço. Não sei se vocês já ouviram falar, se alguém já ouviu falar. Quem não conhece, um exemplo muito simples é quando a gente tem um filtro de água em casa que não é meu, ele é alugado, né? Mas esse é um exemplo muito simples, mas isso é um produto como serviço. Alguém, de maneira planejada, calcula o seu consumo, tem um cálculo de quantidade, uma hora bate lá na sua porta, ou manda um WhatsApp, obviamente, e fala, vim trocar seu filtro. Faz parte do pacote. Quando a Tati traz dados, tecnologia, agora pensem isso numa magnitude que eu não tenho mais um filtro, eu tenho uma turbina de avião sendo operada pelo fabricante e não pela companhia aérea. Eu não vendo, e para deixar de vender um produto de milhões de dólares, envolve uma mudança de mentalidade dentro de uma empresa gigante. Você vai falar para o vendedor assim, ó, sua função já não é tão assim nobre quanto fechar um negócio de 10 milhões, de 20 milhões. Agora você vai alugar. Não que aluguel seja ruim, mas muda um pouco do glamour do negócio. E uma vez que você tem acesso a esse produto que você desenvolve, você conhece, e dados que chegam para você, porque o seu cliente não vai passar dados para você, porque o produto é dele. Mas se o produto é seu, você tem o interesse de trazer esses dados para dentro de casa e analisar isso de maneira integrada. E você tem milhares de aviões, por exemplo, circulando, e você tem dados em tempo real. E olha a capacidade que você tem para várias questões econômicas, de eficiência, de segurança de voo, por exemplo, e de sustentabilidade. E aí a mágica do Big Data, né, da explosão de dados, só tem inteligência artificial se a gente tem Big Data, que na minha cabeça é isso, que é assim que funciona. Que se não tem dados disponíveis, não tem inteligência artificial que faça milagre, né? A não ser que ela invente alguma coisa, ela não tem essa capacidade ainda. A gente não combinou isso, né, mas eu pensei nesse exemplo do PAS, Product as a Service, ou PSS, Sistema Produto Serviço, termo em inglês. Então, são modelos de negócio que a gente pode pensar. E isso tem empresas fazendo já. Não é só um papo de pesquisa, tem empresas fazendo e conseguindo ganhar dinheiro com isso, é um tipo de inovação que tem potencial de gerar impacto positivo para a sociedade. Não sei se eu posso abrir já para perguntas e respostas. Posso abrir? Então, agradecendo a todas e todos aí presentes, né, e ao convite, eu vou abrir aqui agora para perguntas e respostas, para perguntas do público, fiquem à vontade aí para explorar, a gente vai fazer o possível para responder. Obrigado, Denise, pela condução. É chamada oral agora, tá, pessoal? Já aponta quem vai responder. Os professores aqui. Ficar em pé. Meu Deus. Olá, Tati, Fernanda, Roseli, Matheus, obrigado pelo ensinamento aí, para a gente poder aprender. Mas a Roseli trouxe algo interessante, que seria sobre a estrutura da cadeia de valor linear. E quando a gente olha ali inovação e sustentabilidade, seria a perenidade, a existência da cadeia de valor, isso nos dá o quê? O papel de que cada agente dessa cadeia de valor ele é responsável pela existência disso. E olhando para os modelos de negócio hoje, eu acho que tecnologia, a gente até consegue ver isso aí. Elas não são mais lineares. E muitas vezes o cliente deixa de ser somente o comprador para também ser o co-criador da solução. Eu queria que vocês pudessem trazer possibilidades ou modelos, exemplos de que vocês têm na empresa, no qual o cliente deixou de ser somente aquele consumidor e ele se tornou um co-criador dentro desse produto, na entrega. Fica aberto para todos vocês. Acho que eu posso dar um exemplo aqui, sem citar o nome de empresas, mas o setor, né? O setor de automação, o setor de peças, ele tem um pouco dessa característica. Muitas vezes, para você construir uma máquina, você precisa desenhar peças diferentes. Parte muito de um desenho do cliente, junto com o fornecedor, na construção desses modelos, né? Então, o setor de projetos,
de construção de máquinas, equipamentos, eles têm essa característica, né? Um projeto nasce a partir da demanda de um cliente que senta junto com o fornecedor e ali desenha toda essa inteligência. E isso é muito interessante, porque ali também já sai todo um modelo de negócio que beneficia os dois lados, né? Eu acho que quando a gente pensa em cadeia de valor é isso, é co-criar juntos, né? É pensar em soluções que, de fato, elas vão deixar um legado de inovação, colocando maior tecnologia, colocando um olhar da sustentabilidade. E isso a gente faz aqui, né? A gente tem isso, sabe, pessoal? Não está longe, não está distante essa transição para cadeias produtivas mais sustentáveis. O Brasil tem muita inteligência, muita tecnologia para isso, né? Então, acho que eu daria esse exemplo, né? O que eu consigo ver muito assim. E o professor falou sobre produto como serviço, né? Se a gente voltar aqui, quem tiver a minha idade vai lembrar de uma empresa que ela não vendia máquina de Xerox. Falei, né? Não porque ficou o nome, né, gente? Ela não vendia máquina, o equipamento, ela alugava, né? Então, você pagava pelo aluguel quando tinha que prestar manutenção. Ela ia lá, se tinha que trocar, ela tirava a máquina, aproveitava todas as peças, toda aquela inteligência e construía outra. Esse modelo é o que tem que ser cada vez mais replicado, né? Porque aí está uma grande inteligência de construção sustentável. Oi, boa tarde. Meu nome é Vanessa. Eu queria fazer uma pergunta para vocês relacionada à startup. Como é que as startups estão entrando em parceria com as empresas? Porque eu acho que são ecossistemas de negócio completamente diferentes. Startup tende a ser muito rápido e as empresas têm uma governança, né, um pouquinho mais lenta, mais cheia de processos. Na construção de soluções, negócios de impacto mesmo. Então, dentro dessa ideia de inovação na cadeia de valor, como é que as startups estão participando desse cenário em parcerias com as empresas de vocês, de energia, farma, mitigando desperdício, enfim. Se podia dar alguns exemplos desse casamento. Posso começar depois? Bom, tudo bem? Olha, eu acho que justamente por essa diferença de agilidade que é muito interessante fazer parceria com startup. Porque hoje, assim, o que a gente vive no mundo corporativo? A gente pode ter até uma área de inovação, mas a gente nunca vai ter a equipe inteira preparada para resolver uma dor muito específica, ou do cliente ou nossa de dentro de casa. Mas pode ter uma startup já pronta para fazer isso, precisando da oportunidade para testar o modelo de negócio dela, né? Então, eu sou super a favor de inovação aberta, de desafios, abrir desafios da empresa, né? Obviamente, tem desafios e desafios que a gente pode abrir, às vezes são muito estratégicos e você tem toda a questão de confidencialidade, mas tem muitos que é muito mais interessante você buscar a solução em startup. Então, hoje, no Grupo Energia, a gente está buscando essa interação um pouco maior com aceleradoras, tentando fazer parcerias comerciais mesmo com startups, para solucionar alguns problemas específicos, porque você vai ter um menor custo, você vai ter uma maior agilidade e até você preparar a empresa para ela fazer isso internamente, né, não vai dar muito certo, eu posso te garantir. Pode dar certo a um longo prazo, mas não é isso que a gente precisa. Então, esses ambientes de inovação e parcerias empresas e startups são excelentes, excelentes. Eu tenho um exemplo, a Sanofi tem feito alguns movimentos, tanto com startups quanto com universidades, de fazer como se fossem grupos de trabalho
para a resolução de problemas. Então, um problema complexo ou de longa data, que a gente já tentou algumas formas de resolução, faz-se um dia X, ou uma semana, ou um processo tipo um hackathon, com vida, num processo estabelecido, às vezes tem premiação, enfim, né, em modelos diferentes, para a resolução de um problema específico ou de montagem de um projeto e em modelos diferentes. Eu já vi acontecer pelo menos 3 rodadas nos últimos 2, 3 anos aí, então acontece. E sim, é bem mais rápido e eficiente normalmente do que a gente levaria. A implementação, sim, que aí é sempre um próximo passo, né? Porque a gente é muito burocrático, muito matricial, então não necessariamente a implementação vai ser na mesma velocidade. O agro tem se aproveitado bastante dessa parceria também com startups. Muitas soluções satélites do agro nasceram por startups. Viviane. Só voltando no ponto do Daniel Fogos, ali rapidinho, está rolando muito entre grandes distribuidores no mundo farmacêutico, deles fazerem, no mundo do transporte, eles quererem fazer a coleta do transporte, ao invés da gente entregar. Eles aproveitam a rota e fazem o que a gente chama de FOB, exatamente, eles aproveitam os caminhões que já estão na rua e vêm recolher o produto deles ao invés de entregar. Então, também é uma parceria e tal, tem discussão de custos e tudo mais, como é que paga isso, mas é um dos projetos também de colaboração que está em pauta hoje. Boa tarde, meu nome é Viviane, sou advogada. Pegar uma fala sua, Roseli, que me chamou a atenção, que o Brasil está perdendo competitividade, né? E ouvir o painel aqui também interligar com todos os demais que nós vimos assistindo aqui durante esses 2 dias, né? E me chamou a atenção num painel anterior do agronegócio, que é a Aline Vink, que é uma produtora rural, e ela falou que ela trabalhou o solo com boas práticas, aliando, sim, a inovação, a tecnologia, até com uma parceria com a Bayer, né? A Carolina Graça estava aqui. Essa perda de competitividade, ela não pode também estar sendo refletida assim, pelo o empresariado, ele não está se concentrando na sua estratégia de negócio, utilizando de boas práticas, que aí vem da ética, do respeito, que foi outro painel que nós também tivemos. Ele se concentrar em realizar a estratégia do negócio sem tentar abarcar todas as 17 ODS, que não a gente já viu que fica humanamente impossível, não dá, e aí, com certeza, a empresa vai perder a sua competitividade. Não seria mais o caso dela estar mais concentrada, trazendo, sim, a inovação, tecnologia, que eu achei muito interessante que você falou, sobre as fotos, né? Porque isso encanta o cliente e fica mais palpável, né? Não estaria essa perda de competitividade aliada a isso, essa falta de foco, querer abarcar tudo ao invés de se concentrar? Vou responder sua pergunta com 2 respostas, né? Bom, primeiro, quando a gente fala de perda de competitividade, são alguns fatores que levam a isso. No setor produtivo, por exemplo, industrial, o Brasil perdeu inteligências fundamentais na produção. Então, a gente tinha muita indústria de base, por exemplo, aqui, né? E a gente optou por fechar essas indústrias e tomar serviço lá de fora, né? O próprio exemplo que a gente tem é do alumínio. A bauxita está aqui, a empresa vem, pega a bauxita, leva para fora, manufatura, a gente compra aquele produto acabado muito mais caro do que se a gente manufaturasse aqui, né? Então, isso fez com que a gente, ao longo dos anos, perdesse competitividade. Hoje, o setor manufatureiro no Brasil representa o mesmo percentual do PIB
que em 1942, cerca ali de 10 e pouco, 11%. Né? Então, tem várias questões ali, além dessa que eu estou falando. E porque também não inovou. Né? Não, tem muitos setores que são muito conservadores. A inovação, ela não é só uma forma de atender o mercado atual, é uma forma de fazer o negócio ganhar vida, né? De fazer o negócio se atualizar. Então, a gente precisa de inovação no setor produtivo. E aí vou responder outra parte da sua pergunta, que é exatamente a estratégia SG. Né? Sim, a gente vê muitas empresas que fogem um pouco do foco, que é abraçar tudo. Por isso que é importante, a gente fala que precisa entender o que é material para cada negócio. O que é material para a Sanofi, certamente não é material para a TOTUS. Pode ter alguma coisa parecida, mas o meu risco é diferente do risco dela. A minha cadeia de valor é diferente da cadeia de valor dela. Então, a gente precisa olhar essa estratégia de maneira a ser muito objetivo. Focar naquilo que vai apresentar um risco para a operação, mas também tem oportunidade. Muita gente fala assim, sustentabilidade, eu vou investir aqui, mas e no final do dia, como é que eu ganho dinheiro com isso? Você vai ganhar de várias formas, reduzindo o teu risco, numa operação ali, como a Tatiana falou, de energia. Imagina o quanto de acidente de trabalho que um setor desse pode ter quando não olha a questão do IPI, por exemplo. No final do dia, isso é custo para a empresa. Né? Quando você olha para essa inteligência, isso é sustentabilidade. E isso você ganha dinheiro, porque você está deixando de perder. Então, focar na estratégia, olhando para aquilo que, de fato, apresenta risco para o seu negócio, apresenta oportunidade, ser objetivo é a melhor coisa. Às vezes, a gente adota agendas que não são nossas, né? A gente quer adotar alguma agenda lá da Europa, por exemplo, que para eles é complicadíssimo a questão da energia. Para a gente, não. Né? Não é que a nossa energia é super renovável, que a gente está tudo bem. É que não é, nesse momento, a abordagem prioritária, porque a gente tem uma matriz aqui energética muito boa, mais sustentável. Então, às vezes, a gente adota como prioridade uma agenda global de outro país e vai focando nisso e esquece das nossas características aqui no território. E aí, desvia o negócio. Vou complementar rapidinho. Geralmente, quando você vê empresas que não têm muito foco, é que a estratégia de sustentabilidade está realmente descolada da estratégia de negócio. E por isso que a Rô falou que a materialidade é fundamental para isso. Né? E outra coisa é você conhecer muito bem a tua casa. Né? Então, por exemplo, vamos pensar em agro. Você quer evitar comprar produtos e trazer riscos de desmatamento, um tópico só, para dentro da sua casa. Né? Então, você vai olhar a terra, só que daí você vai olhar o teu setor de compras, para ver quais são os parâmetros que eles estão usando nas licitações ou nos processos de compra. Você vai olhar no seu jurídico, quais são os mecanismos contratuais que você pode usar para privilegiar quem está operando bem e para punir quem não está operando bem. Quais são as metas para participação sobre o lucro da liderança? Estão atrelados com tudo isso? Então, quando você tem esse casamento muito estreito de estratégia de negócio e sustentabilidade, não tem como perder foco. E daí o máximo que você vai fazer é uma priorização, porque obviamente não dá para tratar todos os problemas ao mesmo tempo. Você consegue ter um raio-x do que está urgente, o que precisa tá no radar e o que está tranquilo. Então, geralmente acontece isso. Obrigado, Tati. Bom, gente, a gente vai ter que encerrar. Viviane, agradeço a Vanessa, o Daniel pelas perguntas, a Denise que nos apresentou, obrigado. Aproveitando o começo da sua apresentação, espero que a gente tenha descomplicado a inovação e a sustentabilidade na cadeia de valor. Toda a equipe aí responsável pela organização, né? Muita gente, vocês, né? Pela presença.
Tati, Fer e Rose, obrigado e muito obrigado. Aprendemos muito com a fala e com a experiência de vocês. Vamos continuar, Obrigada, pessoal, gente. no evento. Muito obrigada. Uma salva de palmas, Roseli Machado, Tatiana Yoshida, Fernanda Redondo e Matheus Gerolamo.